Oi, gente, bom dia. Vou fazer aqui a introdução do nosso trabalho, que é do tema Teatro Medieval e Teatro da Idade Média. O teatro medieval, assim como o próprio nome já diz, é aquele que aconteceu no período medieval, que ocorreu entre o século V e o século XV. Durante esse período, o teatro medieval pode ser dividido em duas vertentes: o teatro sacro, que é voltado para temas mais religiosos, e o teatro profano. O teatro profano é as faessas e os jograis. As faessas e os jograis, eles eram voltados para temas de caráter popular, como temas moralizantes, como temas cômicos. Já os teatros da Idade Média descrevem peças que foram criadas entre a queda do Império Romano do Ocidente e o início do renascentismo. Não há uma documentação precisa sobre esse tema, dada a falta de textos remanescentes do próprio período, além da oposição do clero e também de algumas performances locais. Idade Média. O palco é a praça pública. A linguagem é a da liturgia. A vida do Cristo, a grande inspiração para as peças, que são representadas por sacerdotes, muitas vezes em latim. O povo participa como figurante e todos são envolvidos pelo teatro sagrado. Percival esculpe máscaras que os atores usam para representar personagens celestiais. Tenho certeza que esse anjo vai ser a estrela da peça. Voa, querubim! Mas temos um outro tipo de teatro medieval, o profano, com farsas e jograis em linguagem simples e cômica que encantam a todos. Percival também esculpe máscaras dos tipos populares. Esse aqui vai ser o dono da taverna! Aos olhos da igreja, o teatro romano não era uma arte digna. Veio a proibição. Apesar de contadores de histórias, bardos e artistas itinerantes continuarem com a arte, o teatro propriamente dito só foi permitido a partir do século XII. Por serem de tradição oral, poucas peças chegaram aos nossos tempos. Eis uma delas. Senhores que aqui estão, seja o jovem ou o ancião, tomem todos de um lance, eis a sorte em uma chance. A ninguém quero enganar, não sou de ludibriar. O que eu digo, ouça bem, cessará o seu desdém. Agora sente, venha ouvir o que vou reproduzir. Eu, um médico, vou falar para bem lhe cativar. Por todo mundo viajei, e lá no Cairo, um grande rei, com o qual passei longo verão, me fez ganhar mais de 1 milhão. Oi, gente! Isso aqui atrás de mim são duas geladeiras, porque aqui está muito calor e eu preciso gravar um vídeo. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a origem do teatro. A maioria dos historiadores acreditam que o teatro se deu início no século IX a.C. na Grécia, porque naquela época os gregos faziam celebrações para o deus do vinho, mais conhecido como Dionísio, eu acredito que todos conhecem. E o que eles faziam? Eles faziam essas celebrações porque eles estavam satisfeitos, né? Mas a verdade é que as celebrações é sinônimo de teatro, né? Porque naquela época não tinha essa denominação, mas hoje em dia se tem a denominação teatro. Mas as celebrações basicamente consistiam em danças, peças, alguma coisa do tipo relacionada ao teatro. E era a única forma, assim, da sociedade demonstrar os seus pensamentos e os seus sentimentos naquela época. Já que era algo muito, assim, né? Algo fechado. Não faltava muito ainda para chegar ao século das luzes, né? Da razão. Então, assim, era basicamente a única forma das pessoas demonstrarem, de ficarem alegres, satisfeitos e comemorar. Olá pessoal, eu sou o João, vocês já me conhecem, a gente estuda há muito tempo e basicamente eu vou estar explicando sobre o teatro profano.
o Diego já deve ter explicado sobre o teatro sacro e agora eu vou falar sobre a contraparte dele, que é o teatro profano. Então, o teatro na Idade Medieval era dividido em duas categorias, que era o teatro sacro e o teatro profano. E o teatro profano era todo aquele tipo de teatro que não era sob o controle da igreja e não falava sobre um assunto religioso em específico. O que eu acho bem curioso, porque o teatro profano é muito mais interessante que o teatro sacro. No teatro sacro, a gente vai ter peças relacionadas a santos, cristos, por exemplo, tentando pensar num exemplo aqui aleatório, mas a gente pode ter a crucificação de Jesus, porque existiam teatros assim, e no teatro profano, não, eram outras coisas, principalmente a comédia. Tanto que desse teatro profano a gente pode citar Romeu e Julieta, que é uma das obras uma das mais famosas do William Shakespeare, e também tem eu não lembro o nome agora, mas é Advogado de Alguma Coisa, que era basicamente a peça mais famosa da época. E era uma peça de autoria desconhecida, até porque se descobrissem quem era o autor, exatamente. E é basicamente isso. Enquanto o teatro sacro era usado para controlar as pessoas e deixá-las na linha da igreja, o teatro profano focava mais em divertir o público e falar sobre assuntos diversos, principalmente a comédia, o romantismo e entre vários outros. É uma coisa bem simples de se decorar, não de se decorar, de entender. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar um pouco sobre as características do teatro medieval. Na Idade Média, os teatros eles eram bastante populares. E, diferente de hoje em dia, né, eles não eram baseados em textos escritos. Como eles eram de origem religiosas, as encenações elas eram retiradas das histórias da Bíblia. E alguns temas que eles encenavam, né, por exemplo, eram as cenas de Natal, a cena da celebração, da paixão e da ressurreição de Cristo. E também da vida de alguns santos ali, vou falar um pouco mais depois. E a partir do século XVII, essas apresentações elas começaram a ser encenadas ali ao ar livre, podendo durar às vezes até dias. Muito interessante, né? E elas eram representadas também a partir das encenações que envolviam milagres da vida dos santos e também de mistérios da representação da fé e da moralidade, com um objetivo didático. Então, eles passaram a ter como temáticas conceitos morais, religiosos e políticos. E, algum tempo mais tarde, nessas apresentações teatrais, elas se tornaram totalmente emancipadas da igreja. Passando a representar vícios e virtudes, como, por exemplo, o orgulho, a raiva, a piedade, esperança, traços da personalidade humana em si.